Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções com Zé Leonardo e Tony Dias. E aí, Tony Dias, como é que você está, meu amigo? Dentro das possibilidades aí, a gente está indo bem, bicho, mas o negócio não está muito legal, não. Queria tanto vir aqui falar de coisas boas, falar que a gente evoluiu como nação, que a gente tem um governo democrático e que as pessoas estão comendo bem, que você não tem mais pessoas passando fome, mudou, que o PIB está crescendo, que você não tem mais tanta violência. Era isso que eu queria estar falando, bicho. Mas, enquanto 25% da população ainda não entender que esse modelo que está aí é interessante, a gente vai continuar nessa barbárie aí, tendo loucos no poder. Isso aí, Tony. E, Tony, eu fui muito apressado e não fiz a minha intervenção no início de costume, né? Que é o Alô, Alô, Fala Brasil! Fala Lagoas, Pará, Tocantins, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Fala Niterói, Miguel Pereira, Pariconha, Bagre, Porto Nacional, Ametista do Sul e Araxá, terra de Dona Beija, que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente, sem rodeios e nem floreios. Se você quer mais que informação, se você quer não ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer justamente se você quer uma opinião embasada em fatos, né, e dados, você está no lugar certo. E se você quer uma análise crítica de fato, você também está no lugar certo. E nosso comprometimento com a sua inteligência, você vê o lugar certo. E pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. E Tony Dias, eu me embolei todo aqui, né, na minha apresentação, mas enfim, faz parte, Tony Dias. Estamos de volta depois de um mês assim de um certo interregno, né, Tony Dias? Eu particularmente tive um problema pessoal que eu precisei resolver, né? E, enfim, mas agora está resolvido e nós agora vamos voltar às nossas rotinas aí do nosso podcast número 1 desse Brasil, né? Porque é por isso que estamos aqui, Tony Dias. Ou seja, estamos aqui para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo, né, Tony Dias? Então, meu parceiro, né, sejamos bem-vindos aí de volta, né? Temos muita coisa a comentar hoje, mas aqui a coisa que mais está o que mais nos chamou a atenção, né, essa semana, Tony Dias, tanto a mim, né, quanto a você, creio, foi algumas pesquisas que saíram, né, essa semana, que não foram boas para o governo, né, Tony Dias? Então, algumas pesquisas que saíram essa semana, na verdade, revelaram aí ao mundo, ou às pessoas que acompanham a política, alguns dados que interessantes, né? Pois vejamos, meus amigos e minhas amigas, um levantamento divulgado no dia 8 de junho pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, indica que 33,1 milhões de pessoas neste país não têm o que comer.
É isso mesmo, meus amigos. 33 milhões de pessoas, mais que a população da Venezuela. Óbvio que é uma comparação intencional e provocativa. Segundo o levantamento, o número de brasileiros famélicos aumentou em 14 milhões durante a pandemia e 58,7% da população do país convive ou conviveu com algum nível de insegurança alimentar, o que nos coloca em patamar equivalente ao que tínhamos nos anos de 1990 e até 2004, quando esse quadro for revertido. No Norte e Nordeste, a coisa é pior. 71% e 68%, respectivamente, da população está faminta. A pesquisa também revela que, em um ano, a fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Foi de 9,4% em 2020 para 18,8% em 2022. Nas famílias com 3 ou mais pessoas com até 18 anos de idade, a fome atingiu 25,7% dos lares. E nos domicílios em que o responsável está desempregado, 36,1%. Nos domicílios onde a pessoa trabalha na agricultura familiar, 22,4%. E no trabalho informal, 21%. Nos domicílios os responsáveis têm baixa escolaridade, a fome atingiu 22,3% dos lares. Enfim, é um quadro caótico para o Brasil. Na mesma semana, saíram 2 pesquisas de intenção de voto. Ambas apontavam para a vitória de Lula já no primeiro turno, Tony Dias. Uma dessas pesquisas foi censurada após uma certa pressão política contra a empresa que a contratou e, obviamente, o instituto que fez a pesquisa. Coincidência? Não. O povo já deu nome e face à fome que o assola. E ela se chama Jair Messias Bolsonaro. E isso, ao contrário de muita coisa divulgada por este governo, não é fake. Depois disso tudo que a gente disse aqui, Tony Dias, devolva esse abacaxi às vossas mãos, para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Tá mudo, Tony? É triste o que está acontecendo no país, bicho. Eu nunca imaginei que a gente ia viver isso novamente. Quem viveu na década de 80, eu fui criança na década de 80, fim daquele governo militar, aquela coisa toda, daquela fome exagerada, a gente ter visto um país tão sucateado, tão devastado. A gente voltou isso, a gente regrediu 30 anos, bicho. Eu li a pesquisa toda. E o que me deixa assim doido é ver como essa classe C que evoluiu aí desde a época de Fernando Henrique, que depois do Plano Real teve toda aquela estabilização da moeda, a inflação foi combatida, a gente passou a ter uma moeda ali forte. O governo Lula, que trabalhou muito para que a classe C pudesse emergir, entendeu? Você vê que voltou a fome, bicho, 33 milhões de pessoas. Em 2 anos ela dobrou. Ela dobrou. O Brasil passou a entrar no mapa da fome da ONU. O que é isso? E pior, o mais doido dessa pesquisa é que ela mostra que tem mais de 100 milhões de brasileiros, mais da metade da população brasileira está vivendo insegurança alimentar, porque esses 33 milhões de pessoas que estão passando fome, que eles chamam de insegurança alimentar grave, não tem como nós, sociedade comum, a gente não tem como trabalhar nisso, porque isso precisa de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro. Está entendendo? Então você já tem instituições que estão operando no sacrifício. Você vê aí o que a CUFA está fazendo, você vê aí o que a
o Viva Rio está fazendo, você vê aí que essas instituições, Afroreg, Ação contra a Cidadania, o que a Igreja Católica faz, o que algumas igrejas evangélicas fazem, não supre mais. Não supre. Os caras não estão nem mais dando cesta básica para as pessoas, porque não adianta você dar cesta básica se o cara não tem condições de comprar o gás de cozinha. Olha a loucura que nós chegamos com esse insano no poder, com um grupo de pessoas, porque não é só ele, não, porque, na minha opinião, ele é apenas um bonecão do posto. Para quem não sabe o que é bonecão do posto, aqui no Rio de Janeiro, quando você vai andando aí pelo subúrbio, que você vê lá uma borracharia, tem um bonecão ali que fica balançando e meio que desesperado para chamar a atenção. Eu acho que ele é mais um bonecão do posto. Eu acho que tem pessoas que estão por trás dele que financiam essa barbárie toda. Quando você vê aquele senhor lá de Santa Catarina, aquele velho da van, quando você vê empresários, quando você vê líderes religiosos que apoiam essa barbárie, militares, porque os militares, está todo mundo errando. Não, os militares não estão querendo... Não, os militares querem um golpe. Eles querem um golpe, eles querem manter o governo. Porque é muito dinheiro que esses caras estão ganhando. Então, o que acontece? Você vê uma ganância muito grande e ninguém consegue trabalhar onde que tem que ser efetivado. Ninguém consegue chegar lá no cerne da questão. Porque a sociedade civil não tem como mais acabar com essa fome toda. Não tem, Léo, não tem. E aí tem a fome moderada, que são essas pessoas que estão recebendo esses auxílios aí de R$400, que estão desempregadas, que não sabem se vão ter que comer amanhã ou semana que vem. Está entendendo? E aí tem o mais grave, são os que estão em situação de segurança alimentar leve, que é a grande maioria das pessoas que perderam seus empregos e não sabe o que vai comer no mês que vem. Olha onde nós chegamos, bicho. Olha onde nós chegamos. E aí eu fico vendo uma porção de babacas defendendo o indefensável, defendendo um governo autoritário, defendendo um governo que não tem pauta nenhuma. O seu Paulo Guedes, que se diz liberal, essa semana queria fazer congelamento de preço. Tá entendendo? Então, é muito complicado, bicho. E aí eu vejo que está todo mundo perdido no Brasil. O que o Bolsonaro está fazendo, bicho? O que Paulo Guedes está fazendo? O que os ministros do Paulo Guedes estão fazendo? O que o PL está fazendo? O que o Arthur Lira está fazendo? O que o Ciro Nogueira está fazendo? Tem que dar nome aos bois, bicho. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, sim. Rodrigo Pacheco, ele é omisso nisso tudo, porque ele não está se impondo. Fica com aquele discurso dele lá de mineiro, porra nenhuma, tem que se impor. A gente está vendo uma barbárie, bicho. Tu anda pelas ruas, aqui na cidade eu nunca vi pobreza, bicho. Aqui é uma cidade pobre, mas você não via pessoas mendigando. Você vê pessoas mendigando. Você vê pessoas revirando lata de lixo, bicho. Olha onde nós chegamos. Que país é esse? A fome está aí, bicho. E por isso que você vê as pesquisas aí despontando que as pessoas de baixa renda querem votar no Lula, porque elas não estão aguentando. Porque ficar com fome, bicho, é muito complicado. Ficar com fome não é brincadeira. É muito triste, na boa. Eu li a pesquisa, fiquei assustado, porque eu não tinha noção do que era essa questão de fome grave, fome moderada, fome leve. E eu não sei mais o que dizer, Léo. Não tenho o que dizer, bicho. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: tem muito culpado nessa brincadeira toda. A grande parte da galera que quer votar no Bolsonaro, bicho, essa galera tem que abrir o olho, porque é elas que estão sendo prejudicadas. Porque além da fome, o cara pode perder a sua casa. Lembra dos comunistas? Lembra do Boulos, que ia invadir as casas das pessoas, ia tomar as casas das pessoas? Os comunistas, quem vai tomar conta da casa das pessoas são os capitalistas. Como é que tu acha doido? Tu acha que a galera tem que ter o seguinte: quem tem dinheiro não vai perder a casa. Quem é classe média alta não vai perder a casa. Mas aquele cara que entrou na minha casa, minha família, aquele cara que juntou ele, a mulher e o filho, fizeram uma prestação do FGTS, deram de entrada para comprar uma casinha razoável, esse cara vai perder a porra da casa. Ainda tem essa questão do que foi aprovado dos bancos poderem fazer isso, né?
É você que vai tomar a casa dos outros, seu comunista, seu progressista, seu socialista. Não é você, não sou eu, não. Quem vai tomar a casa é aquele banqueiro lá, o André Esteves, é o Paulo Guedes, tá entendendo? É o Armínio Fraga, é essa galera toda que está lá no poder econômico do Brasil. A gente não vai tomar, os comunistas não vão tomar a casa de ninguém, bicho. Olha a loucura que a gente está vivendo. Olha a loucura que a gente está vivendo como país, bicho. A gente está copiando totalmente o modelo americano. Sim, Esses caras assim, estão copiando um modelo americano que não funciona. Você anda pelas ruas, você vê os vídeos aí, as ruas de Las Vegas, as ruas de... Las Vegas não, Los Angeles, Miami, Nova York, Texas, a puta que o pariu, uma porrada de gente morando na rua. E a gente vai copiar esse modelo. Tá entendendo? Então, porra, bicho... Daqui a pouco a gente vai parecer um documentário do Michael Moore aqui, né? A gente já está há muito tempo nisso, só que agora, bicho, agora o trânsito está acabando. Eu acho que o efeito dessa droga na moral, a droga dos bons costumes, porra, essa galera que tem medo do filho virar gay, bicho, que tem medo da filha virar lésbica, essa galera que não está entendendo a evolução do século XXI, que foi abduzida, é essa galera que está começando a passar fome. Porque os que estão passando fome, bicho, não tem como ajudar. Não tem como. Se eu for ajudar um cara que está passando fome, eu também vou passar fome junto com ele. Tá entendendo? Porque o negócio tá louco, bicho. Tá louco. Tá louco demais e não tem como a gente voltar atrás. Então, essa semana eu fiquei triste pra cacete. É uma coisa que não tem como eu mudar. Não tem como eu querer mudar isso. A única coisa que eu posso tentar mudar é através do voto. Um voto consciente, um voto onde que esqueça esses deputados de moralzinha, esses deputados aí que estão querendo criar cisane, que estão querendo criar barbárie, que estão querendo fazer graça, ganhar milhões de dinheiro, porque todos esses deputados têm canal no YouTube, estão monetizando o canal no YouTube, entendeu? Porra, esse Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro, quanto esse moleque estava ganhando só no YouTube por mês? Tu acha que essa mulher lá de São Paulo, Bia Kicis, a Zambelli, tu acha que eles não ganham dinheiro também com o YouTube também, não? O próprio Mamãe Falei, né, que foi caçado. Né? Mamãe Falei agora virou palestrante, bicho. Pois é. Palestrante dando palestra em várias cidades médias do Brasil. Só quem não ganha dinheiro com isso somos nós, né, Tony Dias? A gente não ganha. Eu que não ganho dinheiro com isso. Mas sabe por que eu não ganho dinheiro com isso? Porque meu papo é chato, bicho. O teu papo é chato. A gente não fala, a gente não entra no viés de confirmação. Pois é. A gente tem que fazer alguma coisa séria, alguma coisa pontual, alguma coisa balizada. É muito difícil, bicho. O nível de alienação que está rolando no Brasil, meu camarada, é uma coisa assombrosa. Eu estou falando de todos os lados. Há uma coisa que a gente tem que levar em consideração: o seguinte: todos os lados estão nesse nível de abstração muito alto. Inclusive a esquerda. A esquerda, tu vê o PCO sendo instrumentalizado, bicho. PCO sendo instrumentalizado por idioticezinha, por vaidade. Tá compreendendo? Por vaidade. Bicho, é barbárie, bicho. É difícil. É difícil de eu errar algumas análises que eu faço. É muito difícil. Eu não erro algumas análises porque eu não analiso com viés de confirmação. Eu analiso baseado em vários dados, informações e pesquisa. A gente está beirando a uma ruptura institucional de alta gravidade, tão pior quanto foi a de 64. Tão pior. Porque em 64, além dos militares serem o que eles eram, aquela coisa toda, mas aqueles militares de 64, eles não eram tão gananciosos quanto os militares de hoje. A grande maioria dos militares de hoje, eles não são ideológicos. A ideologia deles é ganhar dinheiro e viver nas custas, mamando na teta do Estado. Mas olha só, os militares em 64 também tinham uma parte que era isso, né? Não é... Tinha, mas não como hoje. Hoje está pior, porque em 64 a grande maioria ainda tinha ideologia. Tudo bem, Tony, mas assim... Ideologia. Tem muita gente que se deu bem no regime militar também, bem financeiramente. Se deu. O
o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que a diferença dos militares de hoje para 64 era que 64, a grande parcela era mais ideológica nesse sentido. Era mais ideológica, era um momento de fla-flu muito acelerado. Os de hoje, não. Os de hoje querem manter a tetinha. Os de hoje querem pagar 15, 20 mil reais para o seu filho poder estudar numa universidadezinha. Tá entendendo? Os de hoje querem comprar carro importado. Os de hoje querem comprar mansões. Tá entendendo? Eles não estão ligados, eles estão ligados na mamata de poder fazer viagem internacional, poder ganhar diária, poder fazer isso tudo. Eles não estão nem aí para a questão ideológica. Eles não têm ideologia. A ideologia deles é teta. É teta. O que está acontecendo hoje no Brasil é o seguinte: os militares querem teta. Teta. E aí é o seguinte: os primeiros a serem caçados, se esse regime entrar mesmo, e que eles estão querendo, não vai ser eu nem você, bicho. Quem vai se prejudicar são esses pastores, líderes evangélicos, que eles vão cortar a tetinha desses caras. Vai ser esses políticos Zé Ruelas que estão lá defendendo um governo do qual eles não acreditam, eles só estão defendendo porque eles são fisiologistas. Então, meu camarada, a gente está perto de uma utopia, uma distopia e uma barbárie sem precedentes no Brasil. Então, Tony, justamente para analisar mais elementos dessa barbárie que estamos nos tornando, já estamos, né? Nós vamos aqui para o nosso outro quadro, que, na verdade, tem uma ligação com Palavras ao Léo, né? Pelo menos nesse assunto, porque vai tocar em pontos que a gente já tocou aqui, né? E que quadro é esse, Tony Dias? Eleições do cacete! Meu amigo Tony Dias, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos a falar sobre as eleições do cacete. E o que temos hoje nas eleições do cacete, Tony Dias? A pesquisa Genial Quest aponta a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno e pesquisa XP e PESP censurada. Desespero no Palácio do Planalto e a eleitoreira irresponsável PEC dos combustíveis. TRE de São Paulo frustra, sonho de marreco e muito mais, Tony Dias. É com você, meu amigo. Primeiro lugar, né? Duas pesquisas saíram essa semana, né? A primeira aí da Genial Quest, que apontou aí, né, o Lula com uma possibilidade grande de vitória, hoje, né, de vitória no primeiro turno, né, com 48% aí, em um dos cenários, com 48%, né, dos votos válidos, né? E na mesma semana, nós tivemos a notícia, Tony Dias, né, de que a XP Investimentos, que é uma corretora, né, de investimentos, do mercado financeiro, que todo mês, aliás, contratou um instituto... Não, estava semanal. Isso. Contratou o Instituto IPESP, né, que é do Lavareda, né, Antônio Lavareda, e que é um instituto aí que tem uma metodologia, me parece, né, correta, me parece assim, clara, e que a pesquisa XP e PESP teria que ser divulgada essa semana, né, e também apontava para a vitória do Lula no primeiro turno, né, e a XP, por pressão aí dos grupos aí bolsonaristas no poder, cancelou a divulgação da pesquisa XP, pesquisa com XP e PESP, e inclusive mudou a metodologia, né? Vai ser agora mensal, né? E talvez nem mais a XP faça, né? Então, Tony Dias, isso depois que o Bolsonaro, num ato de desespero, né? Duas coisas que mostraram o desespero dele. Primeiro, né, no início da semana, ele falando, né, novamente a questão das urnas, das eleições, falando contra o TSE, falando contra o STF, né? E depois, né, também a toda a pressão do governo para sair, para adiantar a tal PEC dos combustíveis, né? Todo dia, para ver se eles conseguem controlar
um pouco essa questão da inflação, principalmente da inflação dos combustíveis, né? E a questão do Moro, eu acho que é uma questão mais, né, assim, periférica nesse assunto, mas é interessante também, né? Ou seja, o TSE de São Paulo negou a mudança de domicílio do Moro, porque simplesmente concluiu que o Moro não mora em São Paulo, né? O Moro mora no Paraná. Então, o domicílio eleitoral dele não seria lá, então ele não poderia se candidatar para São Paulo, né? É mais uma porrada no marreco, né? Na sua pretensão aí de se candidatar, de ser o deputado, senador, presidente não mais, né? Mas senador ele queria por São Paulo. Tony Dias, aí agora aí tá com você, né? Cara, 10 minutinhos aí para você fazer esse combo, por favor. por parte, vamos lá. A questão toda aí, o mais grave dessa semana talvez nem seja as pesquisas, bicho. O mais grave da semana, tudo bem, as pesquisas estão tendenciando a vitória do Lula no primeiro turno. Isso aí é notório, isso é notório. Até mesmo quando vamos usar o data-povo, como esses caras costumam usar aí. Eu mesmo, quando vou dar meus rolés aqui na cidade, quando eu pego um Uber, quando eu pego alguma coisa dessa, eu já vejo muitas das pessoas que têm um perfil conservador já mudando já vamos usar a língua dos coaches, seus mindset. Já começam a mudar seu pensamento, que elas já estão entendendo, porque elas vão no mercado. Pô, bicho, eu fui no mercado essa semana, eu fiquei uma hora pensando no que eu ia comprar. Olha que troço doido, eu fiz uma listinha e quando eu cheguei no mercado, eu falei, pô, isso aqui não dá para levar agora não, bicho. Caraca, isso aqui tá muito caro. Pô, será que eu... Tá entendendo? Eu que sou de uma classe média baixa, estou começando a reavaliar o que eu vou comprar ou não no mercado, tu imagina o pobre. E aí, quando você pega essas pesquisas, tanto que eu sempre falei, qual é a pesquisa que eu mais gosto de analisar? A da XP e PESP. Por quê? Porque é uma pesquisa feita por Antônio Labareda, que é um cientista político sério, e ele é patrocinado por um banco que financiou toda a campanha do Bolsonaro. Não se esqueça que a Faria Lima, em 2018, foi toda em cima do Bolsonaro para colocar o pedestal lá do Santo Paulo Guedes. Lembra-te disso? Posto Ipiranga? E aí? Sacou? Então eu gostava de ver a XP e PES, porque não é a primeira vez que ela foi boicotada. Ano passado também, ela deixou de publicar também. Tá entendendo? E aí, quando você vai ver as análises ali dentro da XP, isso frustra aquele cara que não quer perder a teta. Porque o que acontece hoje no Brasil é o seguinte: é quem vai perder a teta. Porque a vaquinha leiteira, tá lá. Quem é que vai ficar chupando, mamando essa tetinha? Então os caras ficaram revoltados. Porque tinha um índice, porque essa pesquisa ela foi registrada no sábado. Ela foi registrada no sábado e alguns jornalistas baixaram ela antes, porque quando você registra a pesquisa no TSE, ela fica lá, o registro, você abre, você vê toda a metodologia, todos os dados, você vê lá no TSE, que é obrigado a colocar lá quem quiser divulgar a sua pesquisa. E alguns jornalistas baixaram esses dados e começaram a analisar. E o que chamou a atenção ali, dentro dessa pesquisa, foi o índice de honestidade. 35% dos entrevistados da XP e PESP, deixa claro, diziam que Lula era mais honesto que o ser desprezível que está aí hoje no governo. Apenas 30% achavam que ele era honesto. Imagina isso para o brio dos bolsonaristas que estão prestes a perder a sua tetinha. E aí a gente não está entrando nem nessa discussão se é ou não é. É pesquisa lá que mostrou, né? Bicho, é o que está mostrando a pesquisa, é igual a pesquisa da Genial Quest. Uhum. Ela evidenciou o que o Datafolha vem evidenciando. Porque de todas as pesquisas, e aí eu não estou fazendo julgamento de valor nenhum, não, se uma pesquisa é melhor do que a outra, não. Depende da metodologia e depende da intenção de quem está financiando aquilo. As 3 únicas pesquisas que eu vejo hoje no Brasil, que elas conseguem ter vamos dizer assim, um índice de isenção, que consegue ter
Um índice de isenção é a Datafolha, que ela acertou no Bolsonaro. Vamos convir que em 2018, nessa época do ano 2018, a Datafolha já estava dando o Bolsonaro ganhando o primeiro turno, não ganhando as eleições no primeiro turno, mas sendo o líder de intenção de votos no primeiro turno. Antes mesmo da facada. Eu lembro muito bem que ela estava dando, se eu não me engano, 21% ou 22% para o Bolsonaro, e estava dando ali Lula, que ainda estava naquela coisa de Lula, ainda não estava nem... O Haddad ainda estava dando 18%, 15% ali. E aí teve o debate da Rede TV, que o Reinaldo Azevedo fez uma pergunta que o Bolsonaro tinha ido em 2 debates, isso aí, se eu não me engano, em julho e agosto do ano passado, em 2018, que ele foi muito mal nos debates. E aí a curva dele começou a cair. Que foi o debate da Bandeirante, que ele não soube, que ele vinha com cola na mão, não sei se você lembra disso, que ele colocava lá a cola na mão, tá entendendo? E o outro que aquela Marina Silva enquadrou ele, falou que ele não era cristão, que ele começou a cair. Aí depois veio a facada e aí a gente não sabe o que rolou na facada. Aí depois da facada ele volta a subir. Então o Datafolha identificou que ele estava subindo, depois ele estava caindo. E o Datafolha está fazendo a mesma coisa hoje, bicho. Ela só está identificando a tendência. Com 150 milhões de pessoas, 126 milhões de pessoas tendo insegurança alimentar. Todo mundo praticamente culpando esse cara. Para tu ver, esse cara não faz nada. A questão dos combustíveis, da PEC dos combustíveis, bicho, vai deixar muitas prefeituras à míngua. Vai deixar a prefeitura à míngua. Porque o dólar, eles fizeram o cálculo, o dólar estava 4,70. Quando eles começaram essa onda da PEC, o dólar estava 4,70. Ontem o dólar fechou a 4,98. Chegou a bater 5,10 ontem. E o dólar vai tender a subir. Então, por mais que eles façam essa PEC, daqui a pouco, e o preço dos combustíveis já está defasado, o Léo. Está represado, está represado. Tá represado. O valor que eles vão conseguir tirar ali de R$1, quando você for fazer equiparação, e a Petrobras vai ter que fazer equiparação, vai dar ruim, não vai surtir efeito. Ele vai tirar dinheiro de prefeitura, bicho. Porque o ICMS, tem um valor fixado e tem um valor que vai acima lá, que é dividido. O Estado pega esse valor e ele distribui uma porcentagem para várias prefeituras. Está entendendo? E tem um detalhe, a gasolina, ela não impacta nos pobres. A gasolina não impacta nos pobres. Os pobres não usam gasolina. O pobre, no máximo que ele tem é um carrinho antigo que tem lá um kit gás. Ou a álcool, eles não usam gasolina. Gasolina é quem mora na Barra, é quem mora no Meia, é quem mora em Niterói, é quem mora em São Paulo, Porto Alegre, é para a classe média. Eles estão financiando a classe média, eles não estão financiando o pobre. O diesel impacta no pobre. Entendeu? Mas eles estão querendo fazer um pendulicário ali tão amplo para poder incluir a classe média. Para tipo assim, ô classe média, tá vendo? A gente está fazendo alguma coisa para vocês. Porque quem está reclamando do combustível não é o pobre, não, bicho. O pobre está com fome. O pobre está desesperado. O pobre está andando no mato para caçar comida, subindo em árvore para pegar frutas, plantando legumes. O pobre está com a preocupação do pobre é comida, não é gasolina. A gasolina é um luxo da uma classe média e dos ricos, que estão chateados, que não estão conseguindo botar a sua gasolina premium, que custa R$10. Está entendendo? Que quer botar gasolina premium no seu carro. Então, tem algumas coisas que precisam ser ditas e analisadas com um viés muito mais amplo. Tá conseguindo... Eu estou falando besteira ou eu estou... Não, porque eu começo a abordar temas que fogem do debate comum. Então, não, assim, a questão só que eu acho assim, a gente precisa trazer para o debate, que é para se fazer o link com o editorial, é que justamente esses índices de pobreza, miséria, violência, né, enfim, impactam nesses números. Não tem como desassociar uma coisa à outra. Não né? tem. E o governo,
ele não teve políticas para combater a fome e a miséria durante a pandemia, por exemplo. E por que eu vou achar que ele vai ter política, né, para combater isso hoje? Exato! Né? Dia 11 de junho, hoje é dia 11 de junho, né? Dia 11 de junho de 2022. Por que eu acho que esse governo, que não teve uma política durante 2 anos... 3. 3 anos e meio. Isso, para combater... mas vamos pegar o pico da pandemia, né? A fome já vinha antes. Tá. Beleza, isso aí. Durante 3 anos e meio não teve política nenhuma para combater fome, miséria, violência, né? Não. Não teve, assim, a gente pode questionar as políticas públicas do PT, a gente pode questionar as políticas públicas do Fernando Henrique, a gente pode questionar as políticas públicas de Temer, também não teve, né? Mas tudo bem. Mas a gente pode questionar todos esses governos, mas eles tiveram algumas, né? Nesse sentido. O Fernando Henrique teve as políticas públicas dele, né? Para combater a fome. O Lula teve as políticas públicas dele para combater a fome. Lula, Dilma tiveram, né? Em certa medida foram exitosas. A gente pode questionar o seguinte: eles não foram tão exitosos assim porque a fome voltou, né? Teriam sido exitosas plenamente se realmente o Brasil tivesse encerrado esse capítulo fome na sua agenda. Não foi isso que aconteceu. Mas combateram, né? Mas o Bolsonaro não teve nada. Não teve. Nada, Tony Dias. Pelo contrário, bicho. Qual foi a primeira medida que o Bolsonaro fez quando ele assumiu a presidência? Ele acabou com 126 conselhos de todos os tipos. Conselho de Segurança Pública, ele acabou com o Conselho Só para concluir. Fala do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é o Fome Zé, é o Bolsa Família com outro nome, porra. Mas o que eu estou te falando é o seguinte: a única coisa que ele fez foi isso. Ele apenas trocou de nome e dificultou mais ainda o acesso ao programa. Porque ele deu o acesso, ele deu uma coisa muito forte. Ele deu na mão dos pastores quem é que vai ter ou não direito ao Auxílio Brasil. Sim, isso aí. Então, a complexidade é o seguinte: quando ele, por exemplo, quando ele termina com o Conselho de Relação à Fome, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi instituído lá por acho que foi Fernando Henrique ou foi Itamar que instituiu esse conselho. Não foi nem Lula. É um programa que vem há mais de 20 anos. Qual foi a primeira? Em 2019, quando ele acabou com o estoque regulador. Quem acabou com o estoque regulador, que foi criado na época da ditadura militar, foi esse cara aí, esse ser inominável. Foi ele que acabou com o estoque regulador, porque o que acontecia? O cara produzia 1 tonelada lá de arroz, pelo menos 20% tinha que ser mantido no estoque interno. Todos os países do mundo têm essa política. O Brasil instituiu essa política na época da ditadura militar, bicho. Na época da hiperinflação. Lá em 70 e tal. Ele acabou com isso em 2019. Então acontece o seguinte: então eu sou produtor, porra, eu vou vender. Pô, o dólar tá 5 prata. Pô, eu vou vender para o mercado interno. Se você quiser mercado interno, compra 5 prata. Pois é. E bota tudo lá para fora. Acabou. E aí o que acontece? O Brasil só não passa fome, bicho. O Brasil só não passa fome por causa dos comunistas do MST. É por isso que o Brasil não passa fome. Porque o MST consegue fazer, tem uma ramificação ampla, apesar de não ter tido reforma agrária nem nada, mas o MST ainda consegue fazer aquela comida que os empresários compram para poder revender. E é isso que eu ia tocar, assim, o problema da fome no Brasil, ele não vai ser solucionado, assim, políticas públicas são importantes, Exato. Inclusive para você sustentar o pessoal, mas assim, se você não tem um processo de reforma mais estrutural na sociedade brasileira, e isso passa pela reforma agrária, passa pela criação, passa pela distribuição de renda mais igualitária, e aí entra a questão,
né, da taxação das grandes fortunas, de lucros e dividendos, né? Entre uma série de coisas que aí nenhum desses governos aí, nem Lula, nem Fernando Henrique, e óbvio, muito menos Bolsonaro fez. Se você não fizer isso, você não vai erradicar a fome do Brasil, né? Então, políticas públicas no passado foram exitosas, diminuíram a fome, mas no essencial ela não acaba, ela volta porque a sociedade brasileira não mudou. A estrutura... Exato, piorou. A estrutura da sociedade brasileira continua a mesma. Continua a mesma. Independente do governo que esteja aí, né? Então, é isso que eu gostaria só de problematizar. Mas, assim, do ponto de vista do conjuntural, ou seja, da discussão de hoje, né? Obviamente, as pessoas associam a fome atual, o aumento da fome, né? No Brasil, né, nesses últimos 3 anos e meio, a figura do Bozo. Exato. Mas tem que ser a figura dele. Não, é óbvio. Vai associar a quem? Né? Tem que associar ele, porque ele trouxe, Léo, ele trouxe esse discurso de ódio que ele faz, esse discurso de ódio o tempo inteiro, essa guerra insana, procurando sempre um inimigo comum, sempre procurando culpar os outros. Ele não assume a responsabilidade, ele não assume que ele não ouve ninguém. Ele não ouve ninguém. Ele só foi conversar com o Biden essa semana porque foi enquadrado, ele precisava tentar mudar um pouco a imagem dele de coisa. E o Biden também precisa também de mudar a imagem dele, porque senão... E a Cúpula das Américas estava esvaziada, né, de fato. Né, enfim... Não debateu quase nada, ficou só naquela coisa ali pontual, foi um evento tipo assim, inócuo. Então, o que acontece? A grande questão é o seguinte: a fome existe, ela vai perdurar aí por uma década no mínimo. O que eu falo é o seguinte: quem quiser ajudar tem que trabalhar na questão da insuficiência alimentar leve. E essa insuficiência alimentar leve tem reflexo na reforma trabalhista. Sim, claro. Por quê? Porque o empresário, ele mandou embora um cara que ganhava ali 3 mil, 4 mil reais, que era um salário interessante, e contratou 2 ou 3 pessoas para ganhar menos de um salário mínimo. Tá diminuindo o desemprego, bicho, diminuiu o desemprego, mas diminuiu a renda. Pois é, e o cara não está conseguindo comer do mesmo jeito, né? Não, pior, ele virou um semi-escravo. Ele virou um semi-escravo. Nosso trabalhador hoje de baixa, vamos botar assim, de baixa remuneração, ele é semi-escravo. Ele é um semi-escravo, porque ele está praticamente com tudo que ele compra para comida. Aí eu vi uma senhora um dia desse aí nesses grupos aí, não, que o pobre pegou o auxílio emergencial, foi comprar celular, porra nenhuma, bicho, o pobre foi comprar comida, quem comprou o celular foi a galera que pegou o dinheiro, que não vou dizer que precisava ou não precisava, mas que não estava nem na grave nem na moderada, quer falar, vou aproveitar e vou comprar um celular, beleza, ponto. Não estou nem questionando se o cara comprou, mas só que a ignorância é tanta que acha que é isso. E agora tem esse dia aí, voltando aqui para que a gente falou muito aí da fome, que a fome está demais, aspecto dos combustíveis. Desculpa. Aspecto dos combustíveis, a gente já falou. Não vai adiantar, é uma medida eleitoreira. Pelo menos assim, os especialistas estão apontando isso. A gente está se baseando, né, em quem estuda o assunto, né, e está apontando que não vai ter muito efeito prático, né? Pelo contrário, vai tirar dinheiro de circulação, porque prefeituras que vão sofrer. Tá entendendo? Mas é desespero do Bolsonaro? Ou Cara, não é desespero do Bolsonaro em si. O Bolsonaro ele não está desesperado com nada. Ele não tem desespero. Ele tem ali só o interesse de vocês se virem aí, tá entendendo? É com vocês. Pá.
eu nomeei, meu lance aqui é acabar com o comunismo, tá entendendo? É acabar com essa cultura gaysista. Ele só pensa nisso. Não é desespero mais do Arthur Lira. Porque o Arthur Lira sabe que se o Bolsonaro perder, ele vai perder uma tetinha ali. Talvez ele não seja reeleito presidente da Câmara ano que vem. Tá entendendo? Porque, vamos dizer assim, o fenômeno Lula pode mudar muito a conjectura do parlamento. Quando o Lula foi eleito em 2002, ele elegeu 90 deputados federais, só do PT. Tá entendendo? Então, se você tiver um fenômeno Lula, que o Lula realmente ganhar no primeiro turno, o Lula vai influenciar muito o segundo turno. Vamos botar aqui no Rio de Janeiro, se caso aconteça Marcelo Freixo e o Cláudio Castro. O Lula ganhando, o Marcelo Freixo passa a ter mais força aqui no Rio. Por exemplo, se caso aconteça lá Haddad apesar do Castro não ser refratário ao Lula, não, hein? Olha, não, mas muita gente vai botar o Castro e Lula. Não, eu estou entendendo, mas aí você vê, por exemplo, Zema e Calil em São Paulo, lá em Minas. Então é o seguinte, a eleição do Lula no primeiro turno vai conseguir fazer uma bancada, não vai ser uma bancada expressiva, mas vai mudar um pouco daquela conjectura. O Bolsonaro elegeu 54 deputados, bicho. Direto, foi um deputado direto, é aquele que é eleito direto com partido. Está compreendendo? Sim, ele conseguiu eleger 54 deputados e 8 senadores e 3 governadores. Está entendendo? O Witzel, o cara lá de Santa Catarina, e o malucão lá de Roraima. Fora os 3 ou 4 ali que foram na onda dele, mas direto foram 3, com o apoio maciço dele, tá entendendo? Então tem essa conjectura muito forte. Então o Arthur Lira é que está desesperado. Porque imagina o Arthur Lira perder o orçamento secreto ano que vem. Porque o orçamento secreto ele não vai acabar no governo Lula, não, bicho. Claro. Não vai achando que o Lula vai entrar e acabar com o orçamento secreto, porque vai ter que fazer uma reforma, vai ter que fazer uma PEC, vai perdurar um bom tempo. O gênio saiu da lâmpada e não volta mais, né? Não volta. Vai ter negociação ali para que o executivo possa voltar com essa coisa, vai ter, mas vai ter uma negociação ali. Então o orçamento secreto não vai acabar. Então o Lira que está desesperado. Porque o Lira a posição de hoje no Brasil, o presidente da Câmara, ele tem um poder muito grande. Talvez até mais do que o próprio presidente. Tá entendendo? Ele tem mais poder que o próprio Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Câmara. A Câmara lá é a junção do Senado com o presidente do Congresso Nacional, é o Rodrigo Pacheco. Tá entendendo? Mas o Arthur Lira hoje tem mais poder do que ele. Então, o desespero que eu vejo assim é do Arthur Lira, é do Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira, se não for eleito governador, vai ficar sem mandato. Não sei se ele está vindo governador lá no Piauí, mas se ele não vir, talvez ele fique sem mandato. Tá entendendo? O PP precisa disso, porque o PP sabe que Lula voltando vai demorar um tempo para poder voltar a confiança. Tá entendendo? Vai ficar aí uns 2, 3, 4 anos até o PP voltar a se estruturar, o PL vai minguar. Então tem muito. Quem acho que está mais preocupado são esses dois caras. O Bolsonaro, ele não está nem aí, o Bolsonaro nem sabe o que está fazendo, bicho. Na boa, o Bolsonaro, ele é o bonecão do posto. E aí tem a questão do marreco aí de São Paulo que se lascou. É isso que eu ia falar, para a gente concluir as eleições do cacete, que nós já estamos estourando o tempo, Tony. Já até estouramos. O marreco foi aquilo, bicho. O marreco foi iludido. O marreco foi iludido. Iludiram o marreco. Deram uma pernada no marreco. Fizeram aquele famoso na volta a gente compra. Tá entendendo? Poderia estar hoje disputando aí pelo Podemos, tá entendendo? Fazer campanha para 2026, igual Simone Tebet começou a fazer. A campanha da Simone Tebet não é agora para 2022. Não é. A campanha da Simone Tebet é para 2026, para poder vir. Mas essa lógica também pode valer na cabeça do Moro, né? Não, mas se o Moro quisesse fazer política para 2026, ele vinha no pleito hoje, bicho. Ele vinha no pleito. Porque se ele fosse um... Cara, porque o Moro é um cara... O Moro é mais autoritário que o Bolsonaro.
Só que aí o que acontece? Aí ele vai lá para o Paraná agora ficar na mão, sabe de quem? Fernando Francischini, que é o presidente do União Brasil lá do Paraná, que tem Ratinho Júnior, candidato à reeleição, bicho. Tu acha que esse cara vai conseguir a vaguinha dele como senador para disputar com Álvaro Dias? Sérgio Moro. E aí tem um Deltan Dallagnol vindo candidato a deputado federal pelo Podemos. Olha onde esse cara, o cara que poderia chegar até no segundo turno, se fosse um cara menos, vamos dizer assim... ambicioso e burro, né? Exatamente. E o Marreco, a sorte do Marreco, talvez a mulher dele seja eleita deputada federal lá por São Paulo, tá entendendo? Aí ele fica lá com a tetinha do governo, quietinho, entendeu? E aí eu acho que a campanha vai ser ela como deputada federal, a Rosângela Moro. E ele vai ficar minguando lá. Pois é. Triste fim não, triste fim para ele, né? Não, triste fim não. Eu sou humano, bicho, bem feito para esse cara. É ele. Triste fim para ele, né? Para ele, porque é esse cara que está botando a gente nesse buraco. Pois ele participa. E isso que a gente precisa entender. Ele participa da fome. Se a gente tem hoje 33 milhões de pessoas com fome, foi ele uma parte do desemprego que gera fome é a Lava Jato que criou. É a Lava Jato, é o discurso de ódio. Porque tem uma coisa interessante, bicho. O único partido que não foi tão prejudicado com a Lava Jato foi o próprio PT. Pois é. Está aí firme e forte aí, tem 54 deputados federais, tem, se eu não me engano, acho que duas. Talvez porque seja o partido realmente que tem maior coesão, né? É o partido mais organizado do Brasil. Mais organizado, tem maior coesão, acho que tem mais base ideológica, tem mais programa. Isso é uma. Tem diretriz. Tem diretriz. Isso, assim, é uma. E aqui eu não estou dizendo que por isso o PT é melhor, não. Estou dizendo que o PT dentro desse espectro, né, partidário brasileiro, é o partido que se organiza melhor. Isso é uma. Porque é o seguinte: era o PT sair destruído pela Lava Jato, né? Se tem um partido que tinha que ter sido destruído pela Lava Jato, era o PT, né? Não. E não foi. Você vê a destruição no PSDB, saiu em frangalhos, né? O MDB perdeu a condição de maior partido do Brasil, né? O PSL fortaleceu naquele momento e depois, né? O PSL nem existia, bicho. O PSL era um PCO da direita. Foi aquela sanfona. O PL vai acontecer a mesma coisa, só inchou porque o Bolsonaro entrou, né? O PP é que se fortaleceu muito. O PT e o Centrão que se fortaleceu. O PT não saiu destruído, né? Não é que se fortaleceu, não saiu destruído, mas quem se fortaleceu mesmo foi o Centrão, né? O PP. Os partidos que compõem o chamado Centrão. O PP hoje, você tem, em primeiro lugar, o PSD. Não, em primeiro lugar é o Democratas, com maior número, agora é a União Brasil, com o maior número de prefeituras, porque a força política do Brasil, ela mudou. A força política do Brasil hoje está nas prefeituras. Então, quando você vê PSD, agora a União Brasil, PSDB pode ter perdido na questão nacional, mas na questão municipal, o PSDB ainda é muito forte. Não, mas é um partido fragmentado, né? Um partido fragmentado. Está fragmentado agora por causa daquele cara lá do Rio Grande do Sul. Sim. O Eduardo Leite destruiu o PSDB. Não foi o Dória que destruiu o PSDB. Quem destruiu o PSDB foi o Eduardo Leite junto com o Aécio Neves. Porque o Aécio Neves, ele quer isso aí. Porque aí ele consegue grana para ele poder ser reeleito deputado federal lá em Minas Gerais. Aliás, parece que ele está em primeiro lá no Senado, né? Não sei, eu não tenho acompanhado Minas Gerais, mas o que ele queria é o seguinte, que se o PSDB lançasse candidato... Porque tem uma coisa também que a gente não para analisar, é a questão de cadeiras no Congresso, bicho. Com esse financiamento público agora de campanha, quem tiver mais assento no Congresso
morde um dinheirinho bom. Tá entendendo? Substancial, né? Substancial. Tu imagina o União Brasil hoje com mais de 1 bi para fazer campanha política. 1 bi, bicho, 1 bilhão. O PT aí quase 1 bilhão para fazer campanha política. Tá entendendo? Então, hoje, muitos partidos preferem muito mais fazer bancadas e tentar se posicionar regionalmente do que realmente querer investir muita grana numa candidatura para presidente. Uhum. Tu entendeu? Tu pode ver que a grande maioria dos partidos, eles vão pegar persona. Tipo, o Lula é uma persona. O Lula é uma persona. O Bolsonaro é uma persona. Vê se você tem outros. Tem quadros muito interessantes no Brasil, tanto da esquerda quanto da direita, que poderia estar vindo como candidato a presidente. Mas eles não têm a persona. Mas eu acho que hoje tem quadros muito regionais, né? Assim, nacional, Cara, eu vejo, é o Lula, né? não, você tem o Lula e o Bolsonaro, pá, mas o que eu estou falando é o seguinte, tem quadros... Mas o Bolsonaro não é um quadro, né? O Bolsonaro foi um fenômeno político. O quadro, é uma ele não é. persona. É uma personalidade. Eu não tô nem entrando no mérito da competência, nem entrando no mérito se um é mais competente. O mérito é o seguinte, de personalidade que conversa com o povo. Você consegue fazer um trabalho desse. O que estão fazendo, talvez, com a Simone Tebet. A Simone Tebet, talvez, agora, talvez ela consiga ter ali, chegar próxima ali a um Ciro Gomes. Isso até que é bom, porque ela tira voto do Bozo. Tá entendendo? E eu acho que a Simone Tebet tem que crescer e tirar aí uma porcentagem do Bozo. Só que, de contrapartida, ela já começa a fazer o movimento dela para a campanha em 2026. Ela começa. Porque, cara, a gente tem que trabalhar com o futuro. Tu imagina o Lula tendo toda essa dificuldade com o orçamento no que vem. O Bolsonaro, ele vai ficar ali preso com as questões da justiça. Ele vai ficar muito enrolado com a justiça. Vai cair muita coisa no colo dele. Então ele vai ficar muito enrolado com a justiça. Ele não vai conseguir ser uma voz sensata. Tu imagina a Simone Tebet não tendo cargo, fazendo campanha durante 4 anos para 2026. Tu imagina a Simone Tebet todo dia na Globo News. Tu imagina a Simone Tebet todo dia na CNN. Tu imagina a Simone Tebet todo dia na Jovem Pan. Porque a Jovem Pan vai ter que se adequar. A Jovem Pan vai ter que deixar essa coisa raivosa de lado e vai ter que padronizar numa coisa central ali. Tá entendendo? Então, a Simone Tebet ela vai ganhar muito espaço para 2026. Tá entendendo? Mas isso... Talvez mas isso, não, conclui para a gente... Né? Não, é só isso. O trabalho é para 2026. Tá entendendo? 2026, como diria, né, aquele Fernando Vanucci, é logo ali. É logo ali. Detalhe, ainda vai estar com mais de 80 anos. Não, ele já não vai reunir mais condições. Mas olha só, ele consegue vir em 2026. Mas olha só, Tony Dias, né? A questão aí de 2026 a gente vai deixar para mais tarde, né? E agora, Tony Dias, nós estamos rumando para o final do programa, nós estamos assim fazendo alguns ajustes aí na nossa programação, né? Primeiro, assim, tempo de programa, nós estamos reduzindo um pouquinho o tempo, né? E às vezes não vai dar para fazer todos os quadros do programa num dia só, né? Então, por exemplo, hoje a gente não vai fazer o Treta Cultural, né? Nem o Caverna Digital. Mas vamos fazer, Tony Dias, o quê? O quadro que não pode faltar. Né? Pode faltar qualquer quadro, Tony Dias, mas não pode faltar o nosso Cidadão de Bem. Olha só, Tony Dias, a vinhetinha do Cidadão de Bem, né? Para o nosso ouvinte aí, para quem não está podendo ver, né? Nós colocamos aí uma vinhetinha, uma bandeira no fundo aí verde e amarelo, né? A imagem de um cidadão de bem, alguém com a camisa da seleção brasileira, fazendo a arminha na mão, com um fuzil aí atrás, né? Enfim, uma série de referências aí ao que se convencionou a chamar de cidadão de bem, de uma forma irônica, né, Tony Dias? Que esses cidadãos aí
de bem não tem nada. Tony Dias, no Cidadão de Bem de hoje, nós temos duas coisas, né? Aliás, aqui, eu não sei por que não deixa eu mudar aqui, né? A primeira é uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que você vai colocar aí, né, Tony? Você falou que ia colocar aí. Deixa eu achar aqui. A fala do ministro Paulo Guedes é uma fala assim, um tanto polêmica, principalmente para quem defende o mercado, né? E a outra, Tony Dias, né, é justamente... Não, calma aí, não é essa, é essa aqui, né? Paulo Guedes, nós vamos também ter a volta do nosso querido Coronel Siqueira. Coronel Siqueira saiu às ruas essa semana e encontrou alguns cidadãos de bem, igual a ele, né? E teve alguns diálogos interessantes que nós vamos reproduzir um aqui. Mas tá pronto aí, Tony? Só um segundinho só para eu... Mas enquanto você não consegue aí colocar, Tony, né? Não, vai entrar agora. Então vai lá, né? Mas é um vídeo do Paulo Guedes falando sobre o quê? Congelamento, eu nunca vi isso. Pois é. Aí, ó. Peraí. E vocês estão com a... De novo. Então, nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta, e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte: ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem, é o seguinte: nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Aí. Então o Paulo Guedes está propondo, pelo que eu entendi, isso era uma reunião onde que ele estava fazendo, Tony? Na Associação Brasileira de Supermercado. A Brad. Aí ele estava propondo para os caras, é isso? Que os caras liberar, bicho! Que os caras deixassem de aumentar durante 3 meses os preços, é isso? Vamos ver. Julho, agosto e setembro. Julho, agosto e setembro. É o momento crítico do Brasil. Porque em outubro tem o quê, Tony Dias? Outubro tem final da Copa Libertadores da América. Nossa, eu tinha lido isso em algum lugar, mas não tinha ouvido da boca do Paulo Guedes. Assim, você vê que o liberalismo do Paulo Guedes está em alta, né? Só tem uma coisa que talvez você não tenha percebido: a cara do Bozo. Que o Bozo também está nessa filmagem. Não vi, o Bozo com a cara tipo... assim, congelar, tipo... Ele congelou antes do congelamento de preço, é isso? Ele não esperava. Ele não esperava, né? Não, é o que a gente está falando. É um governo que não tem nenhuma política, é um governo que não ouve ninguém. Tá entendendo? E essas ideias vêm ali da hora, no calor, tá entendendo? Aí depois ele na CNN falou: não, que não é bem assim, vocês me interpretaram mal, ali foi a força do momento. Estou te falando, é um governo que não tem proposta, é um governo que não senta, é um governo que não conversa. Por quê? Porque tá de olho naquela vaquinha leiteira lá cheia de leite para ficar, ó. O Paulo Guedes se tornou isso, né? O Paulo Guedes se tornou o cara que está ali para garantir o interesse dele, né? Não é nem Sempre foi. Né? Sempre foi. Sempre foi. Se ele tiver... foi assim. Se ele tiver... Eu fico pensando que se ele tiver que puxar o saco do Lula para continuar ministro da Economia, ele fará. Com certeza. Com certeza absoluta. Ele é um cara de tetinha, ele não tem... Cara, vê se você acha aí na literatura algum livro de Paulo Guedes. Nenhum. Algum paper de Paulo Guedes. Nada. Algum artigo de Paulo Guedes. Alguma ideologia de Paulo Guedes. Você pode ver aí Armínio Fraga, Pércio Arida, você tem aí aquele Afonso que ia fazer o programa econômico, Zélia Cardoso de Mello, Gustavo Franco, né?
Gustavo Franco, Maílson da Nóbrega, você vê os economistas do Diese, o Guido Mantega, você vê aí o Aloysio Mercadante, todo mundo aí ligado à questão econômica tem teses, tem livros, tem papers, tem um debate público, mesmo você gostando ou não, eles têm um debate público, tem um ponto de vista deles na questão teórica. Paulo Guedes, você não acha nada. Então, o Bolsonaro conseguiu achar o seu vazio ideológico. Tanto que os superministros do Bolsonaro são os caras mais vazios. Você tinha lá o Marcos Ponte, que cientista que ele era, Paulo Guedes na economia, economista, Damares? Sérgio Moro, Damares, o Tarcísio, bicho. O Tarcísio vai ser um case muito legal. Quando acabar essa coisa do governo Bolsonaro, e a gente voltar para uma institucionalidade, para alguma coisa mais democrática, para uma coisa menos bélica, quando os historiadores forem fazer uma biografia do Tarcísio de Freitas, vão encontrar um vazio existencial muito grande, bicho. O legado que ele vai deixar ali é um buraco negro, é um vácuo. Tá entendendo? Esse é o Tarcísio. A única pessoa ali que eu vejo que, dentro daquela estrutura ali, conseguiu ali, pelo menos, segurar um pouco da onda, foi a Tereza Cristina, lá como ministra da Agricultura. Mas é porque ela tem consciência do papel dela de classe. Ela está defendendo os interesses do agronegócio. Ela não está defendendo exatamente, o setor, mas aí né? você vê que foi a única pessoa ali que fez ali um balanceamento, que não deixou tanto a peteca cair. Ela não representa ela. Você vê no meio ambiente, os dois do meio ambiente, os lunáticos da chancelaria brasileira, os ministros da defesa. Pô, o ministro da Defesa brigando com o Fachin por causa de eleição, bicho. Não é nem função disso. Está compreendendo o vácuo que teve ali nesse governo? O cara lá na Fundação Palmares, tá entendendo? O cara da Fundação Palmares, esse maluco aí a Regina Duarte, o nazista lá, o Ricardo Alvim na cultura, o Mário Frias na cultura. Então, tipo assim, parece que os caras... Cara, o processo seletivo do Bolsonaro foi o melhor do mundo. Eu acho esses headhunters do Bolsonaro incríveis, que eles conseguiram pegar, eles conseguiram lotear com imbecis. Os caras identificaram os imbecis de uma forma, bicho, que nem... Eu acho que as grandes empresas brasileiras deveriam contratar os headhunters do governo Bolsonaro e dar o perfil. Eu quero esse tipo de perfil, que eles vão achar, porque eles acharam pessoas certas para o governo dele. Para o governo dele. É impressionante, bicho. Mas, Tony, vamos aí adiantando. O Coronel, a sua volta do Coronel Siqueira, o Tony Dias, nosso querido Coronel Siqueira, ele foi abastecer, ele foi num posto de gasolina, né? Essa semana, e ele encontrou, olha só o que ele fala, né? No post dele, né? Hoje, olha, o coronel, tá a foto do coronel lá, a bandeira da Ucrânia, a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil, e logo em seguida uma vaquinha, né? Não é uma vaquinha, Tony Dias? É o gado. É o gado, entendeu? E tem @direita Siqueira, olha só. Aí ele foi contando esse caixa alta. Isso, caixa alta. Então, hoje no posto tinha uma mulher reclamando do Bolsonaro, falando que era um absurdo, gasolina R$8, etc. Virei para ela e falei, mas era isso ou o Haddad fazendo universidade para pobre? Ela entendeu e concordou que está melhor do jeito que está mesmo. Até ficamos amigos. Ou seja, o Tony Dias, o Coronel Siqueira encontrou uma outra cidadã, convenceu essa pessoa a voltar a ser uma cidadã de bem, hein? Cara, eu fico imaginando, porque eu não tenho grana para investir, mas, porra, imagina umas tirinhas animadas do Coronel Siqueira. Eu acho que ia dar um...
Coronel do nosso coração, né? Um dia vamos encontrar o Coronel para fazer um programa com ele, né? Deve ser um negócio legal. Ô, Tony Dias, nós estamos aqui, né? Já estamos aí com 1h09 de programa, a gente, né, se policiou a não fazer muito mais do que 1 hora, né, nessa nova formatação do programa, né? Então, nós já estamos, né, indo para o final. Suas palavras finais aí, Tony Dias, para a gente encerrar o programa em 1 minutinho, por favor. Cara, não tem outro jeito. Não tem outro jeito a não ser tirar esse cara do governo o quanto antes. A única coisa que tem, pelo que a gente está falando, a gente não consegue ter um país evoluído enquanto a gente tiver Jair Messias Bolsonaro como presidente e, mais do que isso, tentar criar algum programa de desintoxicação. Eu acho que o povo brasileiro precisa hoje, acho que, de um programa de desintoxicação mental para fazer não digo fazer uma lobotomia, mas para retirar essa lobotomia que foi incluída nesses cidadãos de bem do Brasil, que não estão compreendendo que não estão compreendendo nada, que estão presos a conceitos e a ideias pequenas demais. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de um programa de desintoxicação dessa galera. Eu acho que é isso, porque do jeito que tá, bicho, pior vai ficar. Tiririca, desmentindo Tiririca, né? Mas, Tony Dias, o detox pro povo é aqui. O detox dessa overdose de ignorância, fascismo, né? Reacionarismo que assolou a sociedade brasileira nos últimos anos é aqui, é o Disrupções. E outros programas e outros podcasts também, né, que tentam, né, incluir um pouquinho de análise crítica, né, e senso crítico na cabeça aí do povo, né? Então, não há melhor detox para esse momento do que programas como Disrupções, do que bons livros, bons filmes, acompanhar as notícias, né, em um aspecto mais amplo, aí de canais de comunicação, de fontes possíveis, porque aí você vai formando o seu senso crítico, né? Então, Tony Dias, meu abraço, né? Estávamos com saudades aí do nosso programa. Eu estava até com saudade de você, Tony Dias, olha só, né? Fala para o Theo aí que um dia nós vamos na Teolândia para ver um show do Gustavo Lima. Ele sabe o que eu estou falando, né, Theo? Né? E, enfim, quero abraçar aí a toda a nossa audiência, a nossa, né, imensa audiência por todo esse Brasil, né? E chamando vocês a nos acompanharem em nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos a nossa página no Facebook, né? E o nosso canal de YouTube, né? Então, pessoal, até semana que vem, até o próximo programa e cuca fria, cuca fresca e vamos acompanhar o que está acontecendo nesse país. Tchau, pessoal!